chegamos ao nosso último tópico do estudo, né? Tópico 5, a salvação pela fé. No tópico anterior, nós vimos o contraste entre Simão, né, o fariseu, e a mulher. Jesus faz esse contraste ali com relação à hospitalidade que seria devida ao anfitrião, né, no caso Simão, no caso, o fariseu, e o comportamento que a mulher teve para com Jesus, que foi exatamente o comportamento que Simão não teve. Então, nosso quinto e último tópico, a salvação pela graça. Eu vou ler os últimos versículos que faltam, o versículo 48, 49 e 50, vou ler um por um, né? E após isso vamos fazer as nossas últimas aplicações. E aí nós concluímos o texto de Lucas capítulo 7, do versículo 36 até o versículo 50. Então vamos ao versículo 48. E aí vamos explorar aqui o que esse texto ele nos informa. O versículo 48 diz assim: disse a ela, no caso a mulher pecadora, que o texto não traz seu nome: os teus pecados estão perdoados. Aqui Jesus vai se direcionar agora diretamente à mulher, né? E aí Jesus ele se dirige a ela e afirma a ela que os pecados dela estão perdoados, né? Jesus faz aqui uma declaração divina, né, da busca dela, do que ela se propôs indo até Jesus foi alcançado, que é, no caso, o versículo 48, o perdão dos pecados, né? Como também Jesus aqui, nós vamos observar no versículo 48 que ele vai encerrar o ciclo de culpa e de vergonha dessa mulher, né? Do qual o fariseu Simão estereotipou ela, né? Versículo 39, é uma pecadora, né? E aqui Jesus ele vai romper, né, esse ciclo, vai encerrar esse ciclo de culpa e vergonha. E aí o versículo 49 vai nos trazer aqui o escândalo, né, que a graça de Deus, quando a graça de Deus ela é manifesta, ela causa escândalo, né, para alguns, e aqui também não foi diferente. Versículo 49 diz o seguinte, né, versículo 48, agora o versículo 49, diz assim: mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer-lhe entre si: quem é este que até perdoa pecados, né? Então nós vemos aqui o escândalo da graça, né? O texto começa assim: mas os que estavam com ele à mesa, né, os convidados do fariseu Simão ali, né, vão se manifestar, né? Possivelmente aqui eram líderes religiosos, né, convidados por Simão a essa possibilidade, ou, né, pela a característica do próprio Simão de ser um fariseu, poderia ser aqui também pessoas influentes do seu convívio pessoal. E aí ele diz o seguinte, né, o texto diz: começaram a dizer entre si, né, novamente, como no caso do próprio fariseu Simão, no versículo 39, quando diz assim: ao ver isso, o fariseu que eu convidara disse consigo mesmo. Aqui, né, o texto diz: começaram a dizer entre si, né, entre ali os convidados, que poderiam ser líderes religiosos ou não, como também pessoas influentes da cidade, né? Aqui nós temos essa reação, uma reação ali interna, né, de murmuração diante do ato de Jesus, porque Jesus disse àquela mulher, né, os teus pecados estão perdoados, né? Então eles eles ali não se conformaram com essa declaração de Jesus, né? Eles confrontaram ali de uma forma, eles confrontaram Jesus não de uma forma direta, mas
de uma forma indireta. Então eles não declararam ali a sua insatisfação ali diante de Jesus ter perdoado ali os pecados da mulher no versículo 48, quando ele declara: os teus pecados estão perdoados. E aí eles trazem um questionamento, né, diante dessa revolta deles para com a atitude de Jesus. O texto diz: quem é este que até perdoa pecados, né? Aqui na verdade o texto nos traz uma pergunta teológica, né? Já que somente Deus e mais ninguém poderia perdoar pecados, né? Então, logo Jesus estava se declarando como Deus, porque Jesus estava tomando o lugar de Deus e perdoando os pecados daquela mulher. O mais interessante é que você não vê Jesus entrando, e Jesus ele já viu, aqui o texto já nos mostrou que ele sabe o que se passa na mente, né, do ser humano, quando ele mesmo vai contar a parábola dos dois devedores ali, do credor e os dois devedores, exatamente para responder um questionamento que o próprio Simão, o fariseu, faz no seu interior, consigo mesmo. Aqui, né, entre eles, da mesma forma, Jesus estava consciente ali da colocação deles. No entanto, Jesus não vai dar atenção a eles, né? Mas Jesus vai focar na mulher. E aí, o versículo 50 vai nos apresentar a salvação pela fé e o resultado que essa salvação pela fé vai trazer àquela mulher, que é a paz interior. Então vamos ler o nosso último versículo do nosso estudo sobre Lucas capítulo 7, versículo 36 até o 50. Já fizemos as exposições, dividimos em 5 tópicos, e aqui estamos concluindo o último tópico, e dessa feita o último versículo, que vai nos trazer aqui a salvação pela fé e o resultado interior na vida da mulher, que é a paz. Ela saiu de posse da sua paz interior, sendo aprovada, recebendo a aprovação ali da sua fé e dos seus atos. Versículo 50 diz o seguinte: Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Essa é a declaração de Jesus. Jesus declara: a tua fé te salvou, porque ele já tinha perdoado os pecados dela no versículo 48, quando ele diz assim: os teus pecados estão perdoados. E antes disso mesmo, ele já tinha no versículo 17 já tinha dito, né? Os pecados dela são muitos, lhes são perdoados, pois ela amou muito. Então já tinha declarado. Aqui ele confirma no versículo 48, os teus pecados estão perdoados. Então aqui agora ele vai dar o resultado geral da conduta da mulher para com ele ali, em tendo rompido ali a barreira, o preconceito, né, para com ela, e ter ido até Jesus. Então Jesus conclui, vamos aqui concluir o versículo diz assim: Jesus, porém, disse à mulher, né? Agora Jesus, como eu falei, Jesus não se volta para aqueles homens que questionaram, né? Quem é este que até perdoa pecados? Quem é esse que está perdoando pecado? Por acaso ele é Deus? Seria mais ou menos isso, né? E aqui Jesus se volta para a mulher, né? Ignorando os críticos, e o texto diz assim: a tua fé te salvou, né? No caso, a fé da mulher pecadora, foi o meio que a levou à salvação, né? Foi a sua fé. E isso é afirmado pelo próprio apóstolo Paulo no texto de Efésios, no capítulo 2, o versículo 8, quando ele diz: porque pela graça sois salvos, né? Por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é graça, né? Mediante a fé é o Senhor mesmo que produz, né? Porque é um dom de Deus, né? E não vem das obras, não é meritocrático, né? Não vem da obra para que ninguém se glorie, mas é a graça, né? Um favor imerecido. E aí nós temos, ela alcançou aqui
através da sua fé, a salvação. O texto diz: a tua fé te salvou. E o versículo 50 ainda finaliza, né? Jesus ainda finaliza dizendo assim: vai em paz, ou poderíamos dizer shalom, né? Nesse caso aqui, essa paz que o versículo nos traz, né, quando ele diz vai em paz, é mais do que a ausência de conflito, né? Aqui, essa paz aqui no texto significa plenitude, ou mesmo, né, a reconciliação dela para com Deus, né, e o seu bem-estar espiritual. Então, é como se Jesus estivesse dizendo assim para ela: tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Agora você pode seguir o seu caminho, porque você foi agraciada, né? E aí Jesus restaura completamente, né? Traz a restauração para a vida da mulher, conduzindo ela a uma nova vida, né? Uma vida agora com acesso a Deus, né? Com acesso direto à presença de Deus. E aqui, para concluirmos, nós temos duas aplicações que aí a gente completa 11 aplicações. Já havíamos feito 9 aplicações, 9 reflexões extraídas do texto, né, no decorrer da exposição. Aqui nós vamos fazer mais duas aplicações, a 10ª aplicação e a 11ª aplicação, e aí a gente faz o encerramento do nosso estudo sobre Lucas capítulo 7, versículo 36 ao versículo 50. Se você pegou só essa parte, vai no canal aí que tem toda a sériezinha, né? Os 5 tópicos do qual foi dividido o texto, e esse aqui é o último tópico. Então, a primeira aplicação aqui, né, a 10ª aplicação, é que se você se arrepende dos seus pecados, Jesus lhe perdoa. Simples, né? Se você se arrepende dos seus pecados, Jesus lhe perdoa, independente do que você seja. Aqui o texto vai descrever a mulher, no versículo 37, como uma mulher pecadora, né? E Simão diz ainda assim com ela, no versículo 39, se este homem, no caso se referindo a Jesus, fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora, né? E aí essa pecadora vai até Jesus ali e se arrepende dos seus pecados e é perdoada, né, por Jesus, que é o que nós vemos no versículo 48, Jesus declarar, né, os teus pecados estão perdoados, né? Em 1 João, no capítulo 1 e versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que nos resta então, né, diante da aplicação? Quem se arrepende alcança o perdão de Jesus. Então, confessar é o que nos resta. Confessar os nossos pecados, porque ele vai nos perdoar os nossos pecados. Além de hoje, Jesus ser o nosso advogado, né, ali à destra de Deus. E Lucas, no capítulo 5 e o versículo 32, diz assim, né, Jesus diz: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, que aqui Simão, né, o fariseu, não havia compreendido. E aí nós temos a nossa última aplicação, para que nós finalizemos a nossa exposição. E a aplicação aqui, a nossa 11ª aplicação, é que quem crê na graça de Deus é salvo e vive em paz. Quem crê no favor imerecido através dos méritos de Cristo é salvo, né? E vive em paz, ou encontra a paz, né? Nós vemos isso de uma forma clara no versículo 50, quando Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, então vai em paz, né? E aí, aqui para que a gente fundamente e a gente conclua a exposição, você vai ver que no texto de Tito, no capítulo 2 e no versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? Aqui o que o fariseu não compreendeu, né? Que a graça é para todos, né? A graça, e quanto mais
pecador, né? Mas esse reconhecimento da graça de Deus sobre a vida, né? Em João, no capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim: pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, né? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, né? Então veja, a graça alcançada, né? Essa graça vem através de Jesus Cristo, né? Que morreu pelos nossos pecados, né? Que nos redimiu, nos pagou a nossa dívida, para que nós tivéssemos agora um acesso pleno a Deus, né? Então, quem crê na graça de Deus é salvo e vive em paz, né? Recebe essa paz que vai além de uma paz simplesmente de ausência de conflito, como nós vimos, mas é uma paz completa, é uma paz que o mundo não pode dar, é uma paz que nada também pode tirar essa paz, porque essa paz é alicerçada no sacrifício de Jesus em ter morrido pelos nossos pecados e na garantia, através do sacrifício vicário de Cristo, de que nós temos acesso a Deus e que aqui não é o fim, mas que a eternidade é o caminho para o qual o cristão, para o qual o servo de Deus caminha. Então, que nós possamos ser agraciados com tão grande misericórdia, tão grande graça sobre nossas vidas. E aí a gente conclui então o nosso estudo sobre Lucas no capítulo 7 e o versículo 36 até o versículo 50, né? Então concluímos todo o texto dividido em 5 tópicos. Se você começou por esse, volta lá e começa pela introdução e aí vê todo o desenvolvimento expositivo do texto bíblico, né? E todas as 11 aplicações, né? Que foram feitas, extraídas aqui do texto do qual nós fizemos a leitura e a exposição. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário e compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso à cultura bíblica e nesse caso aqui possam aprender um pouquinho a partir do que o texto nos trouxe aqui, né? Essa história tão maravilhosa dessa mulher que alcançou graça indo até Jesus ali e rompendo as barreiras, todas as barreiras que poderiam impedi-la de chegar até Jesus, e foi agraciada com o perdão dos seus pecados e trouxe sobre si uma paz interior do qual o ambiente no qual ela vivia não poderia proporcionar senão o Salvador Jesus Cristo. É isso e até o próximo vídeo.